Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre aplicações dos motores de corrente contínua. Para uma boa escolha do seu motor, você deve levar em consideração a sua construção e para o que aquele motor foi feito. Se ele tem um torque muito forte de início, se ele consegue manter uma velocidade estável com um determinado peso e também se ele tem uma potência baixa ou alta. Levando também em consideração suas vantagens e desvantagens, que reflitam diretamente nas suas características de construção. Para ficar mais claro, eu vou falar um pouco sobre os motores de derivação e outros tipos de motores de corrente contínua. Bom, os motores de derivação apresentam variação mínima de velocidade através de faixas de carga e podem ser configurados para potências constantes em uma faixa de velocidade ajustável. Eles são usados para aplicações onde há necessidade de controle preciso de velocidade e torque. Dando sequência, vou falar também sobre os motores de bobinados em série, que exibem alto torque de partida para cargas permanentemente conectadas que são necessários a fim de evitar danos em condições de alta velocidade. Esses motores são desenvolvidos em grande torque e podem ser operados a baixa velocidade. Também temos os motores bobinados compostos. São projetados com bobinas derivadas compostas para aplicações de velocidades constantes, que requer torque mais elevado. Eles são frequentemente usados onde a carga primária requer um torque de partida bem alto e a velocidade é ajustável não é necessária. No caso, nesse motor bobinado composto, ele requer um torque muito alto para iniciar a carga primária e a velocidade, no caso, não é necessário que ela seja ajustável. Bom, também vou falar também dos motores de corrente contínua com ímã permanentes e motores de corrente contínua com armaduras em forma de disco. Bom, os motores de corrente contínua de ímãs permanentes possuem ímã embutido em sua montagem. Eles oferecem velocidades constantes com cargas variáveis e têm um excelente torque. Comparado com outros tipos de motores de corrente contínua, a construção de ímã permanente proporciona maior eficiência e menores ajustes de velocidades. Bom, agora uma parte interessante, que os motores de corrente contínua com armadura em forma de disco, esses motores são bons para aplicações que exigem uma rápida inicialização e desligamento do equipamento, enquanto acoplado a uma carga constante, como em um veículo elétrico. Elétricos e eletrônicos, de acordo com suas especificações de funcionamento, referentes à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Além disso, são usados para a distribuição da energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios, condutores, conectores e tomadas. Esses fios, eles geralmente são feitos de cobre. A parte interna dos fios são feitos de cobre porque o cobre é um grande condutor elétrico, além de ter grande resistência à corrosão e à deformação, o que é bom para ser utilizado como fio. Um circuito elétrico ele pode desempenhar diversas funções, de acordo com seus componentes básicos. Ele pode eliminar picos de corrente elétrica, que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, aumentar a tensão elétrica de entrada ou abaixá-la, transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua. Um circuito ele é um meio pelo qual os elétrons retidos em um polo de um gerador circulam, de modo a energizar equipamentos. Esses elétrons circulam pois há diferença de potencial elétrico entre os polos do gerador. Isso a gente pode ver nesse circuito aí simples de uma bateria
com uma chave e uma lâmpada, que é um circuito apenas para acender uma lâmpada. Sai um fio positivo do polo positivo da bateria, passa pela chave e da chave vai para o positivo da lâmpada. E sai um fio negativo que vai direto para o negativo da lâmpada. Se a chave estiver ligada, a lâmpada acende porque passa a corrente de um lado ao outro. Se a chave estiver fechada, não vai acender a lâmpada porque não está passando corrente do polo positivo até o positivo da lâmpada. O eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Ele é explicado pelo campo magnético, que por sua vez é uma região do espaço onde as cargas elétricas e movimentos são sujeitas à ação de uma força magnética capaz de alterar suas trajetórias. Um ímã, ele é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. E um ímã pode ser classificado de 4 formas: os ímãs permanentes, temporários, natural ou artificial. Os permanentes são no sentido de que, uma vez que são magnetizados, retêm o nível de magnetismo. E os temporários são aqueles que agem como um ímã permanente quando estão dentro de um forte campo magnético, mas perdem o seu magnetismo quando o campo magnético desaparece. Um ímã natural é quando se trata da magnetita, que é um óxido de ferro, é um mineral encontrado na natureza. E a artificial é quando é construído com ligas metálicas ou materiais cerâmicos, que ao serem submetidos a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Os polos opostos, o norte e o sul, eles se atraem, e os iguais, no caso o norte, ou o sul e o sul, eles se repelem, como você pode ver nessa imagem. Se você acompanhar, tem o vermelho e o cinza, que é o norte e o sul. A seta que tem entre eles é o sentido da força de atração. Os opostos, eles se atraem, e se você botasse o vermelho com o vermelho, o norte com o norte, a seta ia estar para fora, porque eles se repelem. E a força de interação entre os campos de cada polo está relacionada à distância e ao tamanho dos ímãs. Quanto mais perto você chegar ao polo norte do polo sul, mais forte vai ser a força de atração entre eles. Quanto maior, maior ainda vai ser a força de atração. E se você for ir afastando ele, a força de atração vai diminuir. Agora que entendemos o que é um circuito e o conceito de magnetismo, vamos trabalhar o eletromagnetismo, muito importante para entendermos o funcionamento do motor. Neste sentido, precisamos saber que correntes que passam por fios geram campos magnéticos ao seu redor, formando assim um eletroímã. Outro ponto muito importante é que o sentido da corrente altera o sentido do campo, assim como aprendemos na regra da mão direita. E alguns equipamentos mudam o modo como eles funcionam. Um bom exemplo são os próprios motores. Quando invertemos a corrente, eles vão mudar o seu sentido de rotação. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos fixar um eletroímã a um eixo e aproximá-lo de um ímã fixo, de modo que um de seus polos se aproximará do oposto do ímã fixo. Assim, se invertermos o sentido da corrente no eletroímã, o seu outro polo se movimentará em direção ao ímã fixo, de modo que nós estabeleceremos um sentido de rotação nesse eixo. Porém, mudar manualmente a posição desses fios não é prático, né? Então, para isso, nós temos o comutador, que será explicado adiante. Também podemos transformar esse eletroímã em uma armadura, e utilizando um comutador, teremos um eletroímã eficiente e que altera sua polaridade de acordo com o seu movimento. Nós não precisaremos ficar trocando manualmente o sentido do fio, o sentido da corrente, utilizando a posição dos fios. Assim, o ímã fixo passa a se chamar de estator e possui um formato arredondado. Desse modo, seus polos vão possuir uma área maior, de modo que essa força que o ímã exerce sobre o eletroímã será feita por uma maior distância. E como garantir que o motor mantenha esse sentido de rotação? Para isso, nós possuímos as escovas. Elas possuem duas funções. Primeiro, elas fecham um circuito passando pelo comutador, de modo que assim o rotor poderá ser movimentado.
e elas garantem que o motor manterá seu sentido de rotação. De que maneira? A gente divide esse comutador, certo? E pressiona essas escovas por meio de molas, de modo que, a partir do momento que ele gire e, por exemplo, metade desse comutador passe, as escovas serão pressionadas contra a próxima metade do comutador. E assim, nós precisamos fazer algumas considerações sobre o funcionamento. Eletroímãs são mais fortes quando compostos ou integrados a espiras de fio. Desse modo, as nossas armaduras são construídas dessas maneiras, como podemos ver aqui na foto. São esses fios aqui. Outra consideração é que se a gente deixasse, por exemplo, o comutador dividido apenas em dois, utilizando uma única armadura, nós teremos oscilações de velocidade muito grandes e repetitivas. Então, para aumentar a suavidade do motor e evitar que as escovas parem no espaço do comutador onde não tem contato, a gente pode dividir esse comutador em várias secções. Outro ponto importante sobre o funcionamento desses motores DC é que existem motores sem escovas, os brushless. Eles são controlados eletronicamente. Nesse caso, o ímã fixo fica no rotor, enquanto o ímã do estator é gerado por uma corrente que varia eletronicamente, de modo a girar o rotor. Um dos benefícios de se usar um motor sem escovas é sua maior durabilidade, o silêncio de operação e a menor necessidade de manutenção desses motores. Bom, uma boa noite pelo horário que eu estou gravando. E eu sou o Diogo e vou falar sobre os principais componentes de um motor de corrente contínua com escovas. Eu vou falar um pouquinho dos pontos e uso as imagens se necessário. Bom, começando pela carcaça, que é a parte exterior do motor, que tem um formato retangular, hexagonal ou octagonal. Logo após o mesmo vem o rolamento do rotor e o estator, que é o nome dado à parte fixa do motor, que estão contido as bobinas indutoras, que também são chamadas de bobinas de campo. As tampas, que são feitas de ferro fundido ou soldadas. Os comutadores, que são anéis mecânicos que retificam a tensão, atuando como um diodo retificador. Ele faz com que as correntes que passam pela bombina mantenham sempre o mesmo sentido. As porta-escovas, fabricadas com alta tecnologia e asseguram uma vida longa ao sistema mecânico, guardam as escovas dentro. E é muito importante, porque a porta-escova é importante porque as escovas elas precisam de uma manutenção constante. Por quê? Vou explicar agora. As escovas normalmente são de eletrografite ou grafite natural e elas realizam um contato elétrico entre a parte fixa e a girante. Isso dá um atrito constante, isso desgasta ela. Por isso que precisa de uma manutenção constante. Aqui na imagem, onde está escrito armadura... Bem, para falar um pouco de modo de operação, a gente deve saber que para operar um motor de corrente contínua, a gente deve antes aplicar uma tensão nos terminais de rolamento de campo da máquina. Com isso, a gente vai passar a ter uma intensificação dos campos magnéticos. A orientação de rotação vai ser de acordo com as posições dos polos norte e sul, que vão permanecer fixas no caso. Com a aplicação da tensão no rolamento de campo do estator, a gente vai ter uma interação entre esses campos na armadura do rotor e com o estator, tendo ali uma interação entre os campos. Vai ocorrer uma tentativa de alinhamento desses polos, que não vai acontecer, nos garantindo ali uma rotação contínua da máquina. Para falar um pouco sobre a velocidade da máquina, a gente tem ali que o controle de velocidade de um motor de corrente contínua, diferente de outros motores elétricos, possui uma bastante simplificação em sua determinação. Ele é basicamente controlado apenas pela variação da tensão que é nele aplicada. Através da tensão, a gente pode variar a velocidade. Considerando um motor de corrente contínua ideal, a gente pode definir
velocidade da rotação de seu eixo através dessa formulazinha aqui, que diz que velocidade de rotação vai ser igual à constante de proporcionalidade entre velocidade e a tensão vezes a tensão. No caso, a gente define a velocidade do eixo de rotação, a velocidade de rotação do eixo, através de uma tensão que é nele aplicada, através com uma constante definida do eixo. Sendo assim, a variação de tensão, com a variação da tensão, vai existir sempre uma variação da velocidade. No caso, a gente tem que lembrar também que dependendo do peso que é aplicado no eixo ou o próprio peso do eixo, vai ter uma mudança na constante. E isso vai acabar podendo também influenciar na velocidade final do eixo de rotação do motor. Bom, primeiramente, bom dia, meu nome é Gabriel Zucchini e eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens do motor de corrente contínua. Dentre as vantagens, podemos destacar a velocidade, que pode ser controlada por uma faixa ampla, de maneira rápida, e também que é possível frear, acelerar ou mudar o sentido da rotação de forma bem rápida. Além disso, o torque também ele vai se manter constante, mesmo com a alteração da velocidade. Sem contar também, outra vantagem é que os conversores de controle eles são compactos, então eles acabam ocupando menos espaço do que os outros. Bom, agora as desvantagens desse tipo de motor são que esses motores eles são mais caros, né? E também maiores do que os outros motores de indução que requerem a mesma potência. Também esse motor ele necessita de uma manutenção frequente. Isso ocorre devido aos comutadores, que eles necessitam de manutenção, né, preventiva periodicamente. E o pior de todos, a pior desvantagem talvez seja porque ele não pode ser operado em qualquer ambiente. Ele tem que ser controlado em um ambiente adequado, né? Porque ele solta muita faísca e sem telhas isso pode acabar entrando em contato com algum material e ocorrendo explosões. Bom, esse foi o trabalho. Obrigado pela atenção.